E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Fisioterapista de hoje a gente vai falar sobre o coronavírus e a Covid-19. E para conversar com a gente eu trouxe meu amigo médico infectologista Daniel do Alib, que vai contar tudo pra gente sobre isso. Bora nessa carona? E aí, galera, já tô aqui com o Daniel. Cara, obrigado por você ter aceito o convite aí, vir participar dessa conversa aí com a gente. Dá um oi pra galera, fica à vontade, se apresenta aí. Pô, galera, tudo bem? Pô, prazerzão vir aqui. Ivens é conhecido meu desde a época de residência. Eu sou Daniel do Alib, eu sou médico clínico geral e infectologista. Hoje eu sou assistente lá no Hospital do Servidor e também no Hospital das Clínicas. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre o coronavírus para vocês. Então, para começar, já aproveitando essa sua deixa, o que são, né, os coronavírus e qual a diferença dos que a gente já conhecia para esse novo agora da Covid-19? Então, os coronavírus, eles são vírus RNA fita simples. Então, eles são vírus muito abundantes, tem uma família grande de vírus e são subdivididos em várias subfamílias. Então, a gente tem as famílias alfa, beta, e a gente já sabia que eles ocasionavam infecção em humano e em vários mamíferos não humanos. E não é novidade para ninguém que ele também é um vírus que é mutável. Só que antes, né, a gente teve coronavírus desde a década de 60 reportados no Brasil, que eram aqueles que ocasionavam um resfriado comum. Então essas cepas que são em geral alfa-coronavírus, do resfriado comum, são tipos de vírus que não preocupavam. A gente achava que ele era um vírus bobo. Até em 2002 apareceu uma cepa mais violenta aí, né, que foi a cepa SARS-CoV-1, né, que apareceu na Ásia. E aí a gente viu, opa, esse vírus não dá só resfriado comum não, o pessoal está indo para o tubo, o pessoal está morrendo por causa do vírus, e ele tem uma capacidade pandêmica, né? E aí veio depois o MERS, o vírus da Middle East Respiratory Syndrome, na Arábia Saudita, região de Emirados Árabes. E aí, graças a Deus, né, isso ficou contido nessas regiões. Só que a gente já sabia que poderia ter um potencial pandêmico. Qual é a diferença entre esse vírus para os outros? A sua capacidade de disseminação. Então, dentro da família coronavírus, a gente está vendo no SARS-CoV-2, além da capacidade de ocasionar infecções graves, uma capacidade de transmissão muito grande. Então, além de ser um agente bastante virulento, né, que leva a uma letalidade bastante considerável, ele se transmite muito facilmente. O que não acontecia, por exemplo, na MERS e na SARS-CoV-1. E é até engraçado, né, que a MERS, como ela ficou uma coisa mais endêmica, tudo bem, a gente acabou não falando muito dela aqui no Brasil, né, mas na época da SARS, que foi uma coisa mundial também, não se falou tanto do vírus e de tantas informações igual a gente vê hoje, né? Porque você tem alguma explicação porque não se falou tanto? Eu acho que conseguiu ser contida. Eu lembro que nessa ocasião, né, a presidente da Organização Mundial de Saúde na ocasião fechou barreira, fronteira, tudo, e aí ficou contida. De certa forma disseminou um pouquinho, teve um outro caso no Canadá, um outro caso nos Estados Unidos, mas ficou contido, né? E aí, o que não tem remédio, remediado está. E por isso ficou, e a gente sempre vai ter um monte de agentes infecciosos que têm capacidade pandêmica. Não vai ser o primeiro e nem o último. A gente vai viver com outras pandemias, né? Faz parte da evolução natural das espécies. E é isso que eu gosto da Infecto, entendeu, Ivens? Que, assim, sempre aparece uma coisa nova. HIV, Ebola, Marburg, SARS-CoV, febre no oeste do Nilo. O cara gosta de coisa ruim, de vírus ruim, cara. Alguém tem que cuidar desses vírus aí, né? Alguém não tem que ter medo de se expor a isso para tentar achar soluções. E como você mesmo disse, né, a gente sempre vai viver com risco de pandemias, epidemias, né? A gente já viu isso no passado, em várias épocas. E essa nossa pandemia do coronavírus, quando que surgiu o coronavírus, né? Da Covid-19 e o SARS-CoV-2, quando que ele surgiu no mundo, quando a gente teve as primeiras notícias e quando que ele chegou efetivamente aqui no Brasil? A gente teve as primeiras notícias aí no final do ano de 2019, né? E a gente sabe que parece que houve um retardo na divulgação dos dados, isso parece ser real, existe até umas teorias das conspirações aí, né? Que o pessoal divulga. Mas no Brasil chegou em fevereiro, no dia 26 de fevereiro foi o primeiro caso reportado aqui no Brasil, diagnosticado em São Paulo. E só uma curiosidade, Ivens, na ocasião da chegada ao Brasil, eu trabalhava no pronto-socorro do Hospital Santa Catarina.
E o terceiro e o quarto caso, os diagnosticados no Brasil, eu que fiz o diagnóstico. Só uma curiosidade assim. Você participou do início da Eu participei bem lá do começo da coisa. O cara estava envolvido. Então assim, ó, se a gente começou isso aqui no Brasil em fevereiro, começou isso no mundo lá no final de 2019, como que estão os números hoje, né? A gente está aqui gravando dia 14 de julho, não sei ainda exatamente que data esse vídeo vai ao ar, mas a gente está gravando dia 14 de julho. Como que a gente está atualmente aí, né, em números? No Brasil a gente está aí com 1.800.000 e poucos casos, caminhando para 2 milhões, e a gente está próximo aí das 75 mil mortes, né? A gente tem previsões de que isso aí deva aumentar ainda, a gente ainda não está no nosso número máximo. No mundo tem mais de 17 milhões de casos no mundo e já são mais de 560 mil mortes no mundo até esse momento. Então a gente também tem a preocupação agora no Brasil, né, que a gente está começando as nossas retomadas das atividades, principalmente aqui em São Paulo nós estamos aí já retomando o comércio, abertura de bares, abertura de restaurantes. Então os Estados Unidos está enfrentando um segundo pico, né, que a gente está vendo isso acontecer lá e a gente corre o risco de ter esse segundo pico aqui também. Então a gente está lidando aí com um vírus que tem um alto índice de contágio, né, uma grande facilidade de contágio. E então, o que se mostrou eficaz para a gente tentar diminuir esse contágio? As medidas eficazes são essas que a gente vem pregando desde o início, né? Que é o distanciamento social, a higiene das mãos, o uso de máscaras, né? É isso, não tem muito segredo. Então, higienizar as mãos, utilizar a máscara, se distanciar. É isso que vai evitar que o vírus se propague, né? Inclusive, recentemente no canal, coloquei uma revisão sistemática e meta-análise sobre o tema, mostrando que na revisão sistemática e meta-análise o que se mostrou eficaz, né? Justamente distanciamento social de pelo menos 1 metro, e a cada metro que você aumenta você dobra a eficácia do distanciamento. Por isso que tem lugares que recomendam 2 metros, porque aí você diminui quase a zero a chance já com 2 metros. Isso você sabe por que dessa distância? Só por curiosidade? Por quê? É por conta do tamanho da partícula, da gotícula. Então a gotícula ela tem um peso e ela consegue através desse peso ficar suspensa por pouco tempo no ar e percorrer pouca distância. Então assim, quando a gente tem essas gotículas, que são partículas de vírus mais pesadas, né, diferente dos aerosóis, né, que acontece por exemplo com a tuberculose ou com o vírus do sarampo, essas gotículas rapidamente caem ao solo. Então ela só consegue percorrer uma curta distância por conta do peso molecular e do peso da gotícula. Legal. Além do distanciamento, uso de máscara, a gente está gravando aqui hoje de máscara, não é à toa, né? E proteção para os olhos. Tanto que agora os Estados Unidos acabou de recomendar o uso de proteção ocular para os profissionais de saúde, não só para os pacientes suspeitos de Covid-19, como para qualquer paciente que procurar os serviços médicos lá. Eles acabaram de soltar essa determinação aí de ontem para hoje. Então, baseado justamente nessa revisão sistemática e meta-análise, né? Já aproveitando esse gancho aí, Estados Unidos, máscara, lá nos Estados Unidos está tendo uma grande repercussão essa coisa do uso de máscaras, né? Porque tem as duas opiniões divergentes, da Organização Mundial de Saúde versus CDC. A Organização Mundial de Saúde falou que a máscara era eficaz, depois não era, voltou atrás na sua recomendação. Aí deu um rolo, né? Existe também, claro, a questão política que a gente está vivendo, que não é só no Brasil, no mundo, né? Exatamente. Existe uma divisão política quanto a isso, né? E assim, o que é importante ressaltar é que o uso de máscara previne a propagação para o outro. Eu acho que isso é muito importante. Tipo assim, você usar sua máscara não te protege. Muito pelo contrário, assim, você usar sua máscara pode, inclusive, se você baixar a guarda porque está de máscara, te levar a um risco maior. Dá uma falsa sensação de proteção e de segurança. Então isso pode, inclusive, te levar a um risco maior. Por quê? O cara usa máscara, mas ele manipula o nariz toda hora, ele não fica confortável com a máscara, ele leva a mão ao rosto sem higienizar as mãos. Pega na máscara, põe no olho, na hora de se paramentar e desparamentar se contamina, porque não sabe manusear. Então assim, a máscara, ela realmente tem dois lados de uma moeda. O lado da saúde coletiva é o que vence. Então a máscara impede a propagação para o ambiente e para o outro, mas não impede que você pegue a doença, que você adquira a Covid. Com relação às máscaras ainda, Daniel, tem muita diferença em relação aos tipos de máscaras, porque a gente sabe que hoje a gente tem recomendação de máscara de pano, máscara cirúrgica, as máscaras N95, né? Efetivamente, qual que é
a razão de existirem os diferentes tipos, qual a diferença entre elas? Perfeito. Então isso diz respeito à capacidade de filtragem da máscara, né? Então o tamanho da partícula que a máscara consegue filtrar e a quantidade de partículas que ela filtra. Então a N95 filtra 95% de todas as partículas. E como o vírus coronavírus da Covid-19, que é o SARS-CoV-2, ele é grande, ele não precisa obrigatoriamente, por definição, pelo tamanho dele, né, de uma máscara N95, tá? Em teoria, se você mantivesse só o distanciamento com uma máscara capaz de filtrar as gotículas, que é a máscara cirúrgica, isso seria adequado. Qual é o problema? O problema é que quando a gente faz vários procedimentos no hospital e tudo, isso gera aerosóis, né? Então, na intubação, na aspiração, muitas vezes o pessoal está enfrentando dificuldades, que eu sei que não é todo mundo que tem traqueoquer, não mantém o circuito fechado, está fazendo aspiração até aberta e tal. Então a gente não tem pressão negativa, não tem antecâmera, né? Então a gente acaba recomendando a N95 por essas inúmeras questões de não conseguir assegurar que a gente não vai gerar nenhum aerosol no ambiente hospitalar para a segurança dos profissionais de saúde, tá? Mas em teoria a máscara cirúrgica seria adequada. Então, máscara de pano é só para proteger o ambiente. Tem que ser higienizada, tem que ser trocada, né? A cada 2 horas já umidifica, você tem que ter várias máscaras de pano, né? Máscara cirúrgica para quem tem sintomas. Então quem tem sintomas a gente não recomenda usar só máscara de pano. Se você tem sintomas, é um paciente que tem sintomas de Covid, a máscara cirúrgica para impedir o contágio dos seus próximos em casa é mais indicada do que a máscara de pano. E para o ambiente hospitalar é a máscara N95. Perfeito. Outra coisa que a gente ouviu muito sobre os testes, né? Os famosos testes para Covid. Demorou um tempão para chegar aqui no Brasil, né? Mas hoje a gente já tem diversos tipos disponíveis. Quais são esses testes? Qual a diferença entre eles? Qual o valor de cada teste, né? Assim, em termos de diagnóstico. Perfeito. Então, assim, existem 2 testes que é importante a gente entender o conceito por trás do teste. O primeiro teste é o teste que pesquisa o vírus em si. O segundo teste é o teste que pesquisa a imunidade do hospedeiro. Então, um pesquisa o vírus e o outro pesquisa anticorpos, né? Então, basicamente, para pesquisar o vírus, você tem que pegar a fase de maior viremia, que é quando você tem mais vírus circulando. E essa fase dura até o final da primeira semana, 8º dia. Então, o teste que pesquisa o vírus é o PCR e deve ser aplicado até o 8º dia. Tem uma sensibilidade em torno de 63%, tá? Então não é assim maravilhosa, tá? Mas é um teste muito específico, 99,5% de especificidade. E também tem uma questão que diminui a sensibilidade nos primeiros 3 dias. Então seria legal aplicar de 72 horas até o 8º dia esse teste que pesquisa o vírus, que é o PCR. O outro teste que nós temos é a sorologia, que pesquisa o anticorpo contra o vírus. E aí nós sabemos que o anticorpo leva em média 7 semanas para começar a ser produzido e que a gente tem 2 tipos de anticorpo. Um que é da fase aguda, que é o IgM, e o outro que é da fase mais crônica, que é da memória imunológica, que é o IgG. Então, para aplicar sorologia ou teste rápido, né, a gente tem que esperar pelo menos 8 dias. Então a gente aplicaria ele com 8 dias do início da doença para identificar o IgM, e aí após 14 ou 21 dias do início da doença para tentar identificar o IgG, que seria a imunidade. Né? Interessante. E pra gente, profissional de saúde, onde a gente vê assim que os testes têm diferentes tempos entre os inícios dos sintomas e diferentes sensibilidades, especificidades, o que é importante para o profissional de saúde naquele momento que ele começa a ter sintoma, que ele vai procurar o serviço de medicina do trabalho do hospital dele, né? Como que é feito essa triagem para saber quem vai ser afastado, quem não precisa ser afastado? Tem um protocolo para isso? Sim, em geral, assim, a gente não indica a coleta do PCR antes de 72 horas pela limitação que eu falei. Diminui a sensibilidade nos primeiros 3 dias. Então, se você é um profissional de saúde que tem sintomas, imediatamente você deve ser afastado, deve aguardar 3 dias do início dos sintomas para coleta, para melhorar a sensibilidade, tá? E aí, depois dessa coleta vindo negativo, em teoria você pode retornar às atividades, tá? A gente tem que ver como que vai funcionar em cada serviço, porque cada serviço vai ter uma política, tanto da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, quanto da Medicina do Trabalho. Então,
Então, em moldes gerais, assim, o que eu faria, né? Esperaria 3 dias, manteria afastado. PCR negativo depois de 3 dias do início dos sintomas, poderia retornar às atividades usando todos os equipamentos, aparatos e tudo mais, né? PCR positivo, afastamento por 14 dias a contar do primeiro início dos sintomas. E tem gente fazendo PCR de controle após 14 dias e só permitindo que as pessoas retornem à atividade com PCR negativo. Mas aí, de novo, depende do hospital, da CCH, da medicina do trabalho. Então cada um vai adotar uma estratégia um pouquinho diferente uma da outra, mas em moldes gerais é isso mesmo. A gente acaba tendo que seguir a política do nosso próprio hospital, mas não vai variar muito, vai ter mais ou menos uma concordância. Mais ou menos uma concordância de usar o PCR no início, de usar a sorologia após o 7º dia e de manter 14 dias de afastamento. Alguns exigindo PCR negativo para retorno às atividades e outros exigindo só a melhora dos sintomas e 14 dias. Legal. Tá? E quando a gente pensa em todo mundo, né, na população geral, quem que é o cara que tem que procurar o hospital e quem que é aquele paciente que vai acabar ficando hospitalizado? A gente tem como caracterizar? Temos sim, né? O que eu recomendo, assim, até pela questão do deslocamento, né? Se você tem sintomas leves, brandos, você tem uma febre baixa que cede com antitérmico, você não tem falta de ar, né? Você tem uma tosse que não é produtiva, não tem expectoração, você deve ficar em casa, tá? Você também não se enquadra em nenhum grupo de risco, você deve ficar em casa, não tem por que procurar o hospital, se deslocar, se expor ao risco, porque eu costumo dizer, se tem um lugar onde você com certeza vai ter contato com o coronavírus, é numa sala de espera do pronto-socorro, né? Aí não tenha dúvida, né? Então deve ficar em casa. Se você, por acaso, tiver uma febre que persiste, então, olha, 2 dias de febre, tomei antitérmico, mas minha febre não passa, né? Eu tô com falta de ar, a minha tosse não é só uma tosse seca, eu tô com expectoração, eu tenho catarro amarelado, eu tenho dor pleurítica, então eu tenho dor para respirar, né? Dói o meu tórax ao respirar. Esse cara tem que ir para o pronto-socorro, não tem jeito, né? Se você tiver oxímetro em casa, né? O pessoal tem recomendado um corte de saturação para procurar o pronto-socorro, que é saturar 93 ou menos em ar ambiente é igual ao pronto-socorro. Então, saturou 93 ou menos em ar ambiente, pronto-socorro. Perfeito. Você até falou aí no meio da sua fala sobre grupo de risco, né? A gente vê que o vírus, que a doença, ela tem diferentes incidências em diferentes idades, né? E grupos de doenças crônicas. Quem são esses pacientes assim que são grupo de risco, fatores de risco? Tem como a gente desenhar alguma coisa nesse sentido? Nós temos visto aí a idade, né, como um grande fator de risco. A obesidade que apareceu posteriormente, isso é curioso, né? A obesidade só não apareceu antes porque na China não tem obesidade, né? Porque a partir do momento que chegou aqui no Ocidente, a obesidade claro, né? Se mostrou um fator de risco importantíssimo. Tem aí gente argumentando contra a gestação, né? Então a gestação a gente tem considerado um fator de risco, mas é muito diferente do que a H1N1. Assim, na H1N1, quem viveu lembra, né? As gestantes eram acometidas loucamente, assim, era aquele monte de gestantes entubadas. E a gente não viveu isso na SARS-CoV-2, né? Então, assim, talvez a gestação seja um grupo de risco para aquelas gestantes que já têm uma gestação complicada. Não uma gestante saudável, sabe? Isso ainda acho que precisa de mais dados, mas as pessoas ainda estão vendendo como um grupo de risco. Eu acredito que menos do que o resto. Eu vejo bem diferente. Na H1N1 parecia que elas eram mais acometidas e elas ficavam mais graves que as pessoas não grávidas, digamos assim. Perfeito. Então assim, elas tinham uma maior incidência e uma maior gravidade, me parecia na época, né? É a mesma impressão que eu tive, né? Na época eu era aluno do último ano lá do internato, mas a impressão era a mesma também. Eu via as gestantes entubadas muito mais graves e tal. E não é isso que a gente está vendo com a SARS-CoV. Claro que a gente tem casos, né? Um ou outro caso, mas olha o número de casos, né? Em comparação ao número de casos, a porcentagem de gestantes me parece que não é algo muito fora do que eu esperaria. Então os pacientes imunodeprimidos, então transplantados, em uso de imunossupressão, de imunobiológicos, pacientes com HIV mal controlado, né? Pacientes em tratamento com quimioterápicos, portadores de câncer, neoplasias. E aí entram as doenças mais comuns, né? Hipertensão, diabetes, essas todas também são doenças que caracterizam risco adicional para a Covid. Como que tá as taxas de letalidade, né, nessas diferentes
grupos de risco, faixas etárias ou pacientes que não precisaram ficar hospitalizados ou precisaram? Acima dos 69 anos, né, a letalidade ela chega aí em 22%. Né? Então, assim, veja, 22 a 25%. Significa que se você tiver mais que 69 anos e for acometido pela Covid-19, você tem uma chance em 5, praticamente, uma chance em 4 de falecer. Quer dizer, é bastante... É alto. Bastante alto. Para os pacientes que têm fatores de risco tipo diabetes, né, tipo pressão alta, também tem aumento, mas aí vai chegando em 16%, mais ou menos, a depender também da idade. Então, o que eu vejo muito claro, assim, a idade é um divisor de águas, sabe? A idade é realmente um divisor de águas. E a outra coisa que parece também, essa semana eu coloquei uma meta-análise aí também no canal, pacientes hospitalizados, população geral hospitalizada, mortalidade 34%. Quando a gente via quem precisou de ventilação mecânica, sobe para 83%. Né? Isso não quer dizer que o problema é a ventilação, é a gravidade do paciente que vai para a ventilação é totalmente diferente do cara que é hospitalizado somente, né? Então, assim... A porcentagem dos pacientes hospitalizados é algo em torno de 15% do total dos acometidos. E desses 15% hospitalizados, aproximadamente aí 15 a 20% devem necessitar de ventilação mecânica. Né? E a gente vai ter dentro desses que vão precisar de UTI e ventilação mecânica, mais ou menos 30% necessitando terapia dialítica. Que é isso que a gente tem mais ou menos de estatística. E o que chama atenção é o que você falou, né? Uma vez em ventilação, aí é catastrófico mesmo, porque esses pacientes eles ficam muito mal, né? Agora pensa, qual que é a letalidade? Isso que eu quero frisar. Qual é a letalidade de alguém que não tem Covid, mas que tem 69 anos, hipertenso, diabético e obeso e que necessita de ventilação? Né? Também a gente tem aí as taxas de mortalidade na UTI girando em torno de 30% a 40% numa UTI geral. Uma UTI geral. E aí se você pegar e dividir essa subpopulação... Exatamente. Certamente já é uma população que tem uma mortalidade acima do geral. Com certeza, porque você calcular os índices aí de gravidade e tal, do jeito que esses caras chegam pra gente, né? Pegar os SAPs, enfim, SOFA, dar uma olhada nisso, você vai ver que esses são pacientes específicos, né? Exatamente. Com uma letalidade de início de start muito alta. Exatamente. Felizmente, como você falou, quem precisa de ventilação mecânica é uma fatia da fatia dos pacientes que vão ter Covid-19, né? Então, felizmente, é um número de pacientes pequenos que precisa de ventilação mecânica, mas que, infelizmente, a mortalidade entre esses é mais elevada, né? Sem sombra de dúvida. Lá, eu vou falar de estatística assim, meio interna, tá, que a gente tinha. No HC, né, onde eu também sou assistente, a gente estava com algo em torno de 58, 59% de letalidade nos pacientes em ventilação. Os que necessitaram de ventilação tiveram mais ou menos 58% de letalidade até esse momento. Indo para o outro lado, digamos assim, a gente tem o tratamento da doença. Como que a gente está hoje em relação ao tratamento? A gente viu aí que já passamos por fases de discussões calorosas com determinadas medicações aí, né? Famosa cloroquina, a gente está na fase agora da ivermectina, a gente teve uma série de medicamentos sendo testados aí em vários trials, né, no mundo todo. Como que a gente está aí hoje em relação aos tratamentos que foram aventados aí? Então, Ivens, a cloroquina, assim, já caiu por terra, né? A cloroquina não deve ser utilizada nem para o tratamento e nem para prevenção, para profilaxia. Então tem um trial grande também, que pegou mais de 840 profissionais expostos e usou cloroquina com profilaxia e mostrou que não fez diferença alguma. Né? Então, nem para prevenção, nem para o tratamento ela deve ser utilizada. Tem estudos até que advogaram que ela poderia aumentar a letalidade, que ela poderia ocasionar, principalmente nessa população de maior risco, né? Arritmias por conta do intervalo QT e tudo mais. E eu nunca utilizei, né, desde o início e não recomendo. A ivermectina, os estudos mostraram que ela tinha ação in vitro, mas em doses que seriam 100 vezes superiores às doses que a gente consegue atingir para um ser humano pela dose que está hoje aprovada para uso em humanos. Né? Então, assim, me parece também pouco provável, né, que a ivermectina tenha algum efeito benéfico. O remdesivir, também, que é outro antirretroviral, esse sim parece que abreviou um pouco o curso da doença, o tempo dos sintomas, né? Abreviou um pouco a estadia em UTI,
mas não mudou o desfecho duro morte, então não interferiu na mortalidade. Lembrando, não é para ser descartado, até porque, veja, quando a gente tem uma epidemia onde todo mundo precisa de UTI e você não tem vaga, abreviar o tempo em UTI já é um desfecho bacana, não é um desfecho ruim, né? Mas lembrando que o tratamento não está disponível na América Latina, né? No Brasil não tem remdesivir e ele é, assim, um tratamento muito caro. Então não seria talvez um tratamento custo-efetivo dentro do cenário que a gente vive de saúde pública e tudo mais. Temos agora a dexametasona, né? Dexametasona com trial bacana, muito bem desenhado, pessoal, grupo de Oxford. Então, os pacientes que necessitavam de internação hospitalar com Covid-19, porque necessitariam de oxigênio suplementar, né, foram submetidos à randomização para receber dexametasona 6 mg ao dia ou não receber nenhum corticoide. Tá? Eles fizeram uma randomização bem bacana, estratificaram, é um pré-print, vou deixar claro que não está com o artigo original ainda disponível. Tá? Mas quem recebeu dexametasona, nesses casos que necessitavam de oxigênio ou de ventilação, teve melhora da mortalidade. Então o NNT para quem precisou de ventilação foi de 8. Ótimo. Então eles davam 6 mg de dexametasona para esses grupos e eles davam até 10 dias ou até alta hospitalar. O que acontecesse antes, o corticoide era suspenso. Tá? Então até 10 dias ou até alta hospitalar. E para os pacientes que não precisavam de ventilação, mas eram internados precisando de oxigênio, também teve um NNT muito bom, algo em torno de 12. Então, assim, para evitar um tubo, para evitar um desfecho ruim. É bacana isso tudo, bem legal. E eu, particularmente, sei um pré-print, estamos aguardando o original, porque a gente sempre se surpreende, né? Cada vez que a gente lê os pré-prints e depois vai ler o original, muda tudo, é uma loucura. E provavelmente eles estão esperando que eles devem publicar todos os braços do estudo de uma vez só, né? Eles estão finalizando os braços um de cada vez, né? A gente viu que finalizou da cloroquina, finalizou da dexametasona, eles estão terminando um braço de cada vez e devem publicar tudo junto, né? Perfeito, eu acho que o caminho vai ser esse. E assim, eu vou ser sincero, nos meus pacientes que eu admito e que já tem alguns dias de sintoma, que estão naquela fase da piora, que fica entre o 7º e o 10º dia, eu comecei a aplicar dexametasona na minha prática, mas por uma crença individual. Depois de ler esse estudo, eu comecei a dar isso para os meus pacientes institucionalizados, internados, né? Eu acho que o risco é muito pequeno perto do potencial benefício e a gente tem uma evidência bastante robusta a favor do uso do corticoide. Lembrando que foi benéfico para quem recebeu oxigênio ou para quem estava em ventilação mecânica. Não adianta quem está andando aí na rua achar que vai tomar dexametasona. Não precisa, e nem tomar de maneira profilática também não precisa. Lembra, né? Corticoide tem vários efeitos colaterais, então nunca é bom você tomar nada sem precisar. Muito pelo contrário, né? A dexametasona, se tomada antes do adoecimento, ela pode te predispor a desenvolver uma doença mais grave. Ela aumenta a replicação viral. Ela aumenta a replicação viral. Então a gente está aplicando a dexametasona quando o paciente precisa de oxigênio, quando ele é admitido no hospital. Geralmente isso é entre o 7º e o 10º dia de sintoma. Já é uma fase mais tardia. Já é uma fase mais tardia, quando, como eu expliquei, a partir do 8º dia começa a cair a carga do vírus e começa a subir a resposta inflamatória, né? Que é a tempestade de citocina. Então é aí nesse momento que a gente quer agir com a dexametasona. Tá? E os pacientes que têm Covid, mas forma leve, também não houve diferença nenhuma. Então eles também pegaram pacientes com a forma leve da doença nesse ensaio da Dexa e randomizaram. Quem tinha forma leve da doença e recebeu a Dexa não teve diferença em desfecho nenhum. Nem em número de internação, nem em mortalidade, nada disso. Então é só para os casos que precisam de oxigênio e internação. Perfeito. É bom deixar claro, né? Com certeza. Bom, tirando o tratamento, sobra pra gente aí então as vacinas. Como que a gente tá hoje no cenário das vacinas? Cara, eu tava bem empolgado aí com o cenário das vacinas, porque tudo foi desenvolvido em tempo recorde. Aí a gente vai ter que falar que, tem que dar o braço a torcer. Os caras conseguiram fazer um sequenciamento genético completo em tempo muito hábil, muito rápido, e disponibilizar esse sequenciamento genético em um banco internacional e disponibilizar a cepa viral para o banco internacional e todo mundo estudando, né? Então nós temos hoje, acho que 3 fortes candidatas à vacina, né? E as 2 principais delas é a vacina chinesa e a vacina de Oxford.
Então a vacina chinesa já teve ensaio de segurança fase 1, com 108 pacientes. Eles escolheram 3 diferentes doses, administraram e viram que essa vacina era capaz de produzir anticorpos em 3 diferentes doses, que ela era segura, que não tinha grandes efeitos colaterais, né? E que esses anticorpos eles eram neutralizantes contra o vírus in vitro. Então o que isso significa? Que além de produzir anticorpo, eu vi que é um anticorpo que funciona contra o vírus no laboratório e que a vacina é segura. E aí fizeram fase 2 com 600 e poucos pacientes, esse ensaio também chinês. E mostraram a mesma coisa, que tinha anticorpos neutralizantes e que é uma vacina segura e que deveria ser testada em larga escala. Então a gente está na fase 3 desse ensaio da vacina chinesa, que aqui no Brasil quem está tocando é o Instituto Butantan. Inclusive eles estavam há pouco tempo aí precisando de voluntários. Acho que se o pessoal quisesse voluntariar, receber, aí acho que dá para fazer isso com segurança, não teria problema, pelo que eu li dos estudos, pode se voluntariar sem problema, a princípio, né? Pelo sempre menos tem um risco, obviamente. Obviamente, claro, sempre. Mas aparentemente é um risco controlado. É um risco controlado. Foi aprovado em 2 outros ensaios, né? E a de Oxford, que também fase 3, que quem está tocando aí é o pessoal da Escola Paulista, da Unifesp, também é uma vacina promissora. Então acho que essas são as duas que a gente tem que ficar de olho aí, que são as duas que devem sair em breve. Legal. Em breve, veja, né? Só deixar claro também isso. Gente, em breve, assim, daqui meses, porque a questão é comercialização, né? Então assim, eles já estão, inclusive, apesar de eles estarem em fase 3, eles já estão produzindo vacina para comercialização. Porque pensa que são 6 bilhões de pessoas no mundo todo. Pois é. Tem que ter capacidade de produção para atender. Obviamente que vai indo por grupos, né? Vai ter uma sequência que vai chegar nas pessoas, mas são muitas vacinas para serem produzidas. Muitas vacinas, né? E vocês sabem que assim, é claro que quem detém o conhecimento protege seu próprio povo, né? Então assim, até chegar no Brasil talvez não seja uma coisa imediata, né? Exatamente. Se a capacidade de produção só conseguir atender a Universidade de Oxford, provavelmente a galera de Oxford vai vacinar o pessoal de Oxford, né? Felizmente o Brasil tem uma boa tradição em vacinas, e talvez isso ajude a gente a produzir por aqui, né? Isso é verdade, a gente tem plena capacidade de produzir, Isso talvez seja um fator positivo pra gente. Tem uma coisa interessante, né? A gente vê aí, principalmente a gente que é da área da saúde, a gente tem visto a galera na rede social falando assim, tudo que eu queria é um IgG positivo, né? Como que falando que, eu quero estar imune, né? Quero ter tido, não ter tido sintomas graves e estar imune. Como está a questão da imunidade? É totalmente seguro que depois de ter contato com o vírus a gente realmente está imune? Ou a gente tem chance de ter uma nova infecção por corona? Então, o que a gente está vendo, né? Tinha aquela história da reinfecção e tal. A gente não tem casos de reinfecção documentados, tá? Isso aí não é uma verdade documentada, não está provado. O que a gente sabe, assim, para os outros coronavírus, a sua imunidade ela não é permanente. Você tem imunidade por um certo período, e aí o que acontece? Você se expõe de novo ao vírus depois de algum tempo. E isso reativa a sua memória imunológica. Então, quando os títulos do seu anticorpo, do IgG, começam a cair para os outros coronavírus, que não são a Covid, você acaba entrando em contato de novo com eles e acaba reforçando esse título de anticorpos, como se fosse um booster, como se fosse uma vacinação natural, porque é um vírus que é abundante, que está no ambiente, que a gente vai entrar em contato várias vezes na vida. E aí, por você estar sempre sujeito a uma vacinação natural, a um booster, né, de forma natural, eu acredito que esses quadros do coronavírus são brandos, por isso, dos outros coronavírus. Talvez, mas isso aí é uma opinião de especialista, hein? Deixar claro, evidência D aqui. Minha crença é, essa cepa vai continuar circulando, em algum momento todos nós vamos ter contato, quer seja sendo imunizado pela vacina ou sendo imunizado de maneira natural. E a partir do momento que a gente tiver o IgG, né, a gente deve ficar imune, mas não pela vida toda. Mas a gente vai se expor de novo e vai aumentar de novo nossa reserva de anticorpos. E aí vai ter um quadro mais brando. E por aí vai. Talvez esse coronavírus daqui 5 anos, ele passe a ser o coronavírus do resfriado comum. Sabe? Mas é uma sugestão, é uma opinião de especialista, baseada no comportamento dos outros vírus da família. Se está imune, com certeza por um curto período de tempo, sim. Não posso dizer se por 6 meses
12 meses, 24 meses. A gente vai ter que viver aí pra ver, né? A gente vai ter que viver pra ver. Exatamente. Cara, tinha aquele quadro da Globo lá, O Brasil que eu quero, né? O Brasil que eu quero. Aqui é o que eu espero, no nosso caso, para essa pandemia do coronavírus, para o futuro das vacinas, tratamentos, né? O que você espera frente a isso tudo? Cara, eu assim, sou um cara otimista, a gente tem que manter o otimismo. Eu acho que isso serviu de alerta para todos nós aí entendermos que a gente não é intocável, nós somos vulneráveis. Por mais que a gente tenha capacidade de produzir conhecimento muito rapidamente, disseminar conhecimento muito rapidamente, a gente não está isento das forças naturais aí. E eu acho que a gente vai estar mais preparado para uma próxima pandemia. Acho que isso serviu de lição e que a gente, pro coronavírus, está seguindo o caminho certo. A gente vai conseguir controlar tudo isso, vai passar por isso. A gente vai ter vacina num futuro próximo. E agora com corticoide, que é mais uma esperança. Então, assim, eu sou um cara otimista, né? Tem que ser otimista. Exatamente. Tem que ser otimista e entender que a gente também não é intocável. Então, acho que faz parte da vida ter a maturidade de perceber que a gente não controla o mundo, né? A gente não controla todas as forças e fenômenos naturais do mundo, todos os agentes, a gente não detém todo o conhecimento. Tem muita variável, tem né? muita coisa. Então, isso serviu para mostrar pra gente um pouquinho mais que a gente deve se colocar numa posição mesmo de humano, de fragilidade, entender nossos limites e até questionar nossos valores. Perfeito. Cara, acho que a gente conseguiu esclarecer muitas coisas, passar por vários pontos aí, né? Para quem quiser te acompanhar aí, saber mais sobre você, o que você fala, onde que as pessoas te acham? Eu tenho o Instagram, né, o @Dr. Daniel do iLib, então Dr. Daniel do iLib. E também estou com uma empresa bacana de consultoria, viu, Ivens? A gente está enfrentando problemas de reabertura. Essa semana, vários restaurantes que reabriram acabaram sendo multados, sendo fechados, né? Aqui em São Paulo, por não seguir adequadamente as normas. E como a gente é infectologista e eu também sou empresário, eu também sou dono de restaurante, eu vi nesse momento uma oportunidade de dar consultoria às pessoas, para que as pessoas possam reabrir o seu comércio, reabrir a sua indústria. Então a gente presta assessorias, consultorias especializadas para que todos possam voltar às atividades mais em segurança, com respaldo técnico, com educação da equipe, com treinamento, que é o BDM Consultores, @BDM Consultores no Instagram. Muito bom, vou deixar aí na tela para a galera ver. Quem estiver precisando dos serviços de consultoria já sabe. Quem quiser saber mais sobre a área da infectologia, é só seguir aí meu amigo Daniel e vai ficar inteirado aí de muita coisa. Muito bem, brigadão por ter participado aí, por ter disponibilizado o seu tempo. Daniel agora que é multitarefa, o cara é médico, empresário do ramo dos restaurantes, consultor, o cara 1001 utilidades agora. 1001 utilidades, bom brilho aqui, né, Ivens? Mas muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com você e seu público é bacana demais e valeu, galera, segue nós lá. Valeu, galera, até a próxima.